A crise entre os produtores de carne brasileiros e a sede do Carrefour na França, ela escalou durante o fim de semana, ganhou contornos diplomáticos e políticos. O governo francês avisou o Palácio do Planalto hoje que a referida empresa vai se retratar publicamente pelo anúncio feito na semana passada que pararia de comprar carnes do Mercosul. Reportagem de Carol Rosito. Os dois maiores frigoríficos do país interromperam as vendas de carne para o Carrefour no Brasil e outras 40 entidades do setor emitiram nota conjunta em que repudiam a fala do CEO do grupo, Alexandre Bompard, que disse na semana passada que pararia de comprar proteína animal dos países do Mercosul para apoiar agricultores franceses. O estopim para a crise, dizem interlocutores do agronegócio brasileiro, seria um trecho do comunicado que questiona os padrões de qualidade da produção latino-americana. O Carrefour Brasil, que é uma joint venture entre o grupo francês e investidores locais, tenta se desvencilhar da crise. Primeiro, a empresa disse que a interrupção valeria apenas para o mercado europeu. Depois do anúncio de boicote dos frigoríficos brasileiros, entretanto, a companhia disse que está buscando opções para garantir o abastecimento das lojas da rede. O mercado europeu representa pouco mais de 3% das vendas da agropecuária brasileira. E o setor indica que o impacto do boicote será pior para o Carrefour do que para os produtores nacionais. A operação brasileira da varejista representa mais de 20% do faturamento global da rede de supermercados. Agora, integrantes da Frente Parlamentar da Agropecuária estudam um projeto de lei de reciprocidade econômica que limitaria a assinatura de novos acordos comerciais com a França. Nos incomoda muito o protecionismo europeu, principalmente da França com o Brasil. Não é possível que o CEO de um grupo importante como o Carrefour não se retrate de uma declaração de praticamente não conatar as proteínas animais advindas e oriundas da América do Sul. Depois da repercussão da crise, a diplomacia francesa buscou o Ministério da Agricultura para tentar limitar os impactos da decisão do Carrefour. Ainda assim, o Palácio do Planalto não descartou a possibilidade de que o anúncio da empresa tenha o aval direto do governo francês. Seria uma última tentativa de derrubar o acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Enquanto isso, o Itamaraty se prepara para receber os principais negociadores do bloco europeu, que tentam fechar o acordo com o Mercosul antes do fim do ano. As tratativas ganharam impulso nas últimas semanas, depois de Donald Trump conquistar a Casa Branca com um discurso de ampliação das taxas alfandegárias como política de fomento ao mercado de trabalho americano. Dois aspectos aí, eu vou começar por você, Caio. O primeiro aspecto é esse mais abrangente das negociações entre o Mercosul e a União Europeia e o outro é esse na qual você participou da apuração. Está resolvida, pelo menos, a questão Brasil-França? Bom, pelo tom ali, William, a carta foi negociada, né, os termos da carta. Agora, no fim do dia, ou no começo da noite, o embaixador da França em Brasília, Emmanuel Lenain, foi até o Ministério da Agricultura, se reuniu com o secretário de Comércio Exterior, que é o Luiz Rua, e ali eles negociaram um pouco os termos da carta, né? O ministro Carlos Fávaro não participou dessa conversa, mas ele intermediou ali os pontos, tanto que tinha uma primeira versão da carta que não atendia ao governo brasileiro, né? Segundo me disseram, tinha um jogo de palavras ali que não deixava claro, não ia ao ponto direto. E o governo brasileiro sinalizou ali que não aceitaria aquela retratação se fosse daquela forma. Aí se negociou uma segunda carta, uma segunda redação, e aí o governo brasileiro acabou avalizando, a carta já está pronta e tem uma expectativa, pelo menos em Brasília, no governo brasileiro, de que se bobear ainda hoje, mais provavelmente amanhã, essa carta será publicada e aceita ali, porque não adianta publicar uma retratação que não seja aceita nem pelo setor privado, nem pelo governo brasileiro. Ingo, a questão Brasil-França, especificamente essa das carnes e do Carrefour, ela está dentro de um contexto muito mais amplo, que são das negociações do acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Essa questão entre o Brasil e a França paralisaria as negociações ou elas vão passando por cima disso? A sensação que nós temos, William, é que é uma ação política do Macron numa tentativa de realmente minar a possibilidade de fazer o acordo. E o aumento do tom dele, e mais do que isso, a adesão de empresários
o que não é uma coisa muito comum. Mostra que a situação da França está dentro de um ponto de realmente chegar nas finalizações e dizer assim, eu não quero acordo de jeito nenhum. Por outro lado, isso é um bom sinal que o acordo vai sair. O Macron não jogaria todas essas cartas, e os empresários franceses menos ainda, se a von der Leyen, com essa maioria dentro do Parlamento... da Comissão Europeia. Isto. Dentro da Comissão Europeia, dentro do Parlamento Europeu, não teria uma maioria favorável para fazer o acordo. Então, a probabilidade agora desse acordo sair é muito alta. O que o Macron está tentando com essa jogada é não só trazer os agricultores franceses, mas também a população francesa a seu favor e talvez ainda ter uma adesão da Polônia e da Itália para conquistar uma minoria, talvez, no parlamento para bloquear esse tipo de acordos. Isso não passa, no meu entender, não passa, porque seria uma nova regra dentro do Parlamento Europeu. Mas ele vai fazer essa jogada. Então, com carta sem carta, ele fez essa cartada. E, no nosso entender, o presidente do Carrefour fez um erro gigantesco. Como presidente global, ele não pode tomar um partido de um lado dentro de uma situação política e colocando todo o grupo dentro de uma situação de risco. A reação brasileira, William, foi para mim uma coisa gigantesca. Eu nunca vi uma reação tão forte, depois apoiada pelo próprio ministro Fávaro, o próprio Lula se pronunciou a isso. Então, essas retratações, elas ainda não terminaram. Então, o risco não está só no Brasil, porque o que a gente vê no Paraguai, no Uruguai e na Argentina, as redes sociais reverberando isso, vai fazer com que esta empresa, que é uma empresa forte, é uma empresa reconhecida, é até de qualidade, vá sofrer resultados econômicos adversos. Saiu um tiro pela culatra, Bruno? É interessante essa descrição do Ingo, dá essa impressão, né? Mas veja, o Macron ele está muito pressionado internamente, né, na política francesa. Ele tem feito coisas nas quais ele não acredita, mas que ele precisa fazer para melhorar as chances do movimento que ele lidera na eleição presidencial de 2027. Realmente, a reunião nacional, o partido da Le Pen, Marine Le Pen, ele tem ganhado muita força. Então, você vê o Macron assumindo atitudes contra a imigração, né? E, aliás, o Olaf Scholz na Alemanha também, né? E o protecionismo agrícola, comercial, na França é muito explorado pela Marine Le Pen, né? Ela tem uma ligação forte, ela estabeleceu uma ligação forte com o meio rural, entendendo que seria um gancho interessante para ela, né? Uma âncora interessante para ela. Então, o Macron, ele é originalmente um liberal, né? No sentido europeu, no sentido brasileiro da palavra, no que diz respeito ao comércio, à economia e tal. Mas ele está tendo de fazer esses gestos. E a União Europeia, nesse ponto em que está o acordo com o Mercosul, já não depende mais do consenso, né? Pela regra, ele pode ser aprovado com 55% dos países, que são 15 dos 27, que representem 65% da população, né? E existe esse aspecto geopolítico fundamental aí, que é a chegada de Trump, um super protecionista, à Casa Branca, rivalizando com a China, né, uma guerra comercial que se avizinha, e a União Europeia tentando se credenciar como um bloco confiável, né, nas relações comerciais, sendo um bloco tão diverso, com 27 países, com condições tão diferentes do ponto de vista industrial e agrícola. A União Europeia precisa provar que ela honra os seus compromissos, que ela quer o livre comércio, quer acordos desse tipo. Então, é muito simbólico para a União Europeia fechar esse acordo agora.
Daniel, o governo brasileiro se vê exatamente diante do que nesse momento? São duas questões que nós estamos abordando. Uma relação direta com a França, com as características que a gente já descreveu. A outra, esse contexto ampliado de um acordo de blocos que não sai ou está para sair diante de um cenário internacional que está piorando em termos de protecionismo. Então, William, para dar aqui um contexto de como estão acontecendo essas negociações Mercosul-União Europeia, que a gente considerava em estado de letargia, porque elas estão sendo tocadas há quase 25 anos, houve uma tentativa, mais uma no fim de 2023, não deu certo, e elas caíram um pouco no esquecimento. Eu conversei muito hoje com técnicos do governo brasileiro que estão negociando diretamente o acordo, e eles me diziam, olha, para a gente até que foi um bom cenário trabalhar longe dos holofotes, porque as reuniões técnicas nunca pararam, mas como a imprensa esqueceu, os políticos esqueceram, os governos esqueceram, esse é o melhor cenário para a gente, porque a gente vai tratando das questões técnicas. E muita coisa avançou nos últimos meses por causa disso. Amanhã está chegando a Brasília o negociador-chefe da União Europeia, que é um alemão, vem negociar em nome da Comissão Europeia, tem aqui os representantes dos 4 países do Mercosul também sentados à mesa até sexta-feira. E, basicamente, o que fala, já foi superada aquela questão que o presidente Lula, no início do mandato, levantou de mais espaço para compras governamentais. Aquilo, por incrível que pareça, a União Europeia acatou. Agora, o que está pegando na mesa são as questões ambientais. A União Europeia, a gente vai lembrar que quando o acordo já estava pré-fechado, vamos dizer assim, bem amarrado, colocou um pedido de protocolo adicional de meio ambiente com exigências que iam além do Acordo de Paris, e ali o governo brasileiro não gostou, pediu uma resposta, pediu adequações a esse formato, e é isso que a União Europeia ainda resiste um pouco a acatar, mas essa semana existe uma esperança na visão dos técnicos brasileiros que isso possa acontecer, que esse impasse possa ser superado. E os dois fatores que o governo brasileiro diz que, junto com a União Europeia, está chegando no entendimento, é que, olha, de um lado você teve o fator Milei. Tinha um governo na Argentina que era extremamente protecionista, que trabalhava contra o acordo, agora você tem um governo pró-livre comércio na Argentina. E o outro ponto é a chegada do Trump, a volta do Trump à Casa Branca, como o Lorival mencionou, que dá um impulso para esse acordo no sentido de demonstrar que, olha, você tem 2 blocos importantes no mundo, principalmente a União Europeia, que advogam pelo livre comércio e não querem cair nessa onda protecionista que parece ser para onde o mundo está indo. Ok. Agora, uma das características principais da União Europeia como competidora do Brasil, particularmente do setor que você aqui representa, você é o vice-presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, Ingo, é a capacidade que a União Europeia tem de formular regras. No mundo que vai perdendo as suas regras, quem tem capacidade de formular um mínimo, de um conjunto de normas a serem respeitadas, tem muita força. Eles têm muita força. Como é que fica isso nessa negociação? Tem toda a razão. Eu acho que o mindset ambiental hoje, mundial, é muito fortemente regado pela União Europeia. A gente nunca deve esquecer que, diariamente, a União Europeia negocia com todos os países as regras deles internamente. Então, para eles, é jogo diário. Então, para eles, fazer um jogo, isso, com os Estados Unidos, conosco, com o Japão e outros, é muito mais fácil do que nós, que temos essas concepções diferenciadas. Acontece que, nesse momento, a União Europeia tem consciência de que a inflação alimentar está 5% acima da inflação base. E, se eles mantiverem as regras como estão, eles não vão conseguir abaixar. Então, a Comissão precisa abrir áreas. Estrategicamente olhando, abrir algumas áreas com 4 países com a qual ele está negociando 24 anos, é mais fácil do que abrir para o mundo inteiro. Vou dar um pequeno exemplo. A regra de não mais importar produtos a partir de 25 que vem de áreas desmatadas. Sim, foi o que provocou o Daniel se referiu. Aí, o que vai acontecer? O cacau, o maior exportador de cacau para a União Europeia é Gana e Costa do Marfim. São tudo empresas menores e pequenas que não têm a menor condição de oferecer isso que eles estão pedindo. O Brasil é o 6º maior e está se estruturando para isso. Se eles entrassem em vigor com essa regra neste ano, eles não teriam ovo de Páscoa no final desse período.
Mas é verdade. Então, por aí vai, não é só a carne, são outros produtos também. A Comissão Europeia tem consciência disso. Então, ela diz assim, a princípio, eu prefiro, então, abrir uma negociação e fechar essa negociação, ter um acordo esquadro, que não é o melhor dos mundos, mas a partir dali eu faço negociações em cima de uma área mais regulamentada e com países democráticos, que é muito diferente do que pegar países do mundo inteiro, onde eu não sei onde é que essa regra vai. E pior ainda, a União Europeia hoje está demitindo milhares e milhares de pessoas na área automotiva por uma regra exagerada de carbono emitido por veículos que não podem mais ser vendidos em relação aos elétricos que não são mais subvencionados. E isso está dando uma confusão, de uma recessão na Alemanha, na Itália e na França, em proporções muito grandes, ao ponto que agora o protesto na França, que aconteceu ontem, é assim, olha, vamos negociar os nossos bois em relação aos veículos alemães a serem exportados para o Mercosul. Olha o absurdo que isso chega, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a Comissão Europeia tem consciência disso. E, portanto, eu penso que esse acordo vai sair e vai sair rapidamente, mesmo com o protesto francês e mesmo com todas as dificuldades que teremos pela frente. William, essa questão da guerra, o impacto da guerra da Ucrânia, e do conflito, dessas questões geopolíticas, hoje eu ouvi bastante no governo brasileiro como isso acelerou, porque esse acordo ficou suspenso um tempo e, pelo que me relataram, acho que o Daniel teve essa impressão também, avançou muito depois disso. Essa reunião, essa semana, eu questionei bastante também hoje acerca desse otimismo e havia, sim, um otimismo real, porque eles entendem que os europeus estão querendo se reposicionar com os blocos ocidentais diante da chegada do Donald Trump nisso. Então, eles estão bem otimistas. Eu senti um otimismo bem grande desse acordo acelerar daqui até sexta-feira. Vai com ironia a pergunta a você então, Lourival. Trump está nos ajudando. Estava previsto, né? A gente disse aqui que isso aconteceria, né? O impacto Trump. Bom, vai ter provavelmente um acordo entre Israel e Hezbollah por causa da eleição do Trump. O Joe Biden agora está livre de, né? Passou a eleição e ele está criando fatos consumados antes da não pelos motivos certos, né? Assim, né? Ele acaba ajudando pelos motivos errados. Né? Todo mundo se reagrupa, né? Se mobiliza, baixa a barra de exigências, de condições, em nome de objetivos comuns, como é o caso do comércio, como é o caso da democracia, da segurança nacional, internacional e tudo isso. Então, sim, a resposta é o Trump está tendo esse efeito, mas dia 20 de janeiro as coisas vão mudar. Agora, não vamos ficar eufóricos. O governo brasileiro acha que o Macron não vai desistir, não vai parar por aí, que nesse jogo de buscar aliados dentro da Europa, acho que é 55% dos países com 65% da população. Isso. Né? O que eu ouvi agora há pouco, antes de entrar aqui, não vai acabar aí. Essa retratação vai sair hoje, vai sair amanhã, mas o jogo da França para barrar o acordo vai continuar na Europa depois. Qual é a perspectiva? Por favor, Daniel. Isso é no Conselho Europeu. Antes de passar pelo Parlamento Europeu, o acordo comercial tem que ser submetido ao Conselho Europeu, que são os governos, são os executivos de cada país. Agora, essa regra, maioria qualificada, precisa de aprovação de 55% dos países, com 65% da população, mas aí o meu chute é que passa fácil, porque ao mesmo tempo que você tem resistências da França, da Polônia, da Irlanda, há países ali que apoiam muito abertamente o acordo, pode ter alguma resistência localizada, mas aí estamos falando da Alemanha, da Espanha, de Portugal, da Itália, por que não, da Suécia, que apoiam muito abertamente o acordo, e aí eu imagino que não haveria problemas. Agora, um aspecto extraordinariamente interessante dessa reação, William, a gente viu ali o presidente da Câmara, Arthur Lira, falando em aprovar algumas legislações ali para reagir a essa ofensiva europeia. Ele está falando nitidamente de um projeto de lei que estabelece reciprocidade, ou seja, alguém estabelece uma barreira protecionista contra o Brasil devolve na mesma moeda, estabelece uma barreira protecionista contra aquele país ou contra aquele bloco.
O curioso do que a gente está vivendo no mundo hoje é que as coisas estão ficando mais complicadas. O que a gente estava tendo ali no caso do Carrefour e no caso da Danone, que ameaçou bloquear a soja brasileira, não é uma legislação internacional, são empresas muito possivelmente motivadas pelos seus governos, que estão estabelecendo boicotes. Então, nenhuma lei nacional aqui do Brasil seria aplicada, o que torna as coisas mais difíceis. Ingo, para encerrar, temos um minuto. O projeto de lei 2088 da Tereza Cristina e do Marquinhos é exatamente a reciprocidade. Quer dizer, você pode exercer a seu favor a lei deles. Isso favorece muito o Brasil. Se você imaginar uma questão, por exemplo, social, que existe contra a gente também pode usar contra eles. Existem fatores fortes. Ou o CBAM, por exemplo, que é a parte onde nós estamos exportando produtos com energia elétrica sustentável. E eles, ao contrário, não. Então, existem mecanismos nessa reciprocidade que nos favorece muito. E esse projeto de lei já está no Senado. Então, agora com o Arthur Lira, eu acho que esse negócio vai sair rapidamente.